E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? O Japão tá querendo que as empresas aumentem os salários, só que as firmas já estão falando que tá meio que impossível dar aumentos de salários agora. Então, como é que se diz? Agora é época de eleições, tá? Está havendo debate também agora sobre o aumento do salário mínimo no Japão. E nisso o que pode ser que aconteça? Com o aumento dos salários, pode ser que dê uma desaceleração na oferta de empregos no Japão. Pode ser que a parte de empregos no Japão dê uma caída. Tá? Grande provavelmente isso vai acontecer. Porque acompanha a matéria comigo aqui, com o tio Japa aqui, que você vai ver certos dados na matéria que você vai perceber. Tá? Esse tipo de ideia que vai acontecer no Japão. Então, se você pretende trocar de trabalho, faça isso agora, tá? Por esses tempos. Porque depois que gerar, como é que se fala assim, vier um aumento de salário, ou do aumento do salário mínimo, vai dar uma desaceleração na parte de contratações. Isso é fato, tá? De acordo aqui com a matéria, isso é interpretando as entrelinhas, tá? Porque tem que ser interpretado esse tipo de coisa. Então, vem comigo aqui, tá? Com o aumento dos custos de importação, levando as empresas a aumentar os preços e no processo colocando pressão financeira sobre as famílias, está se tornando cada vez mais crucial que o Japão crie impulsos para o crescimento salarial. Isso é fato. O BOJ, tá, já havia passado essa bola também, que era para as empresas aumentarem os salários, que o BOJ ele não ia intervir no mercado, tá? Até porque ele depende do Kishida para isso. Um painel do governo iniciou as discussões sobre o aumento do salário mínimo médio, que deve atrair muita atenção. Todos os anos, geralmente no início do verão, o painel do salário mínimo do Ministério do Trabalho apresenta uma meta aproximada para os aumentos salariais por hora. Com base nesse número, os painéis de cada estado, no caso cada prefeitura, decidem sobre a mudança do salário mínimo local, como as novas tarifas implementadas por volta de outubro. O que isso quer dizer? Que o salário mínimo não é igual no Brasil. Tá? O salário mínimo no Brasil, você vê que eles estipulam uma meta, é aquilo para todo o território nacional e acabou. Aqui no Japão não, eles trazem uma ideia, tá? E cada estado ela implementa de uma forma. Então, em um estado o salário mínimo é de um valor, em outro estado é outro. Por isso que tem mais concentração de pessoas em um estado do que em outro, por causa desse tipo de coisa. O salário mínimo no Japão não é uniforme, tá? Para todos os estados. Tá? Só para vocês terem ideia, quem acompanha, as pessoas que acompanham o canal há mais tempo, devem se lembrar que alguns anos atrás teve aumento salarial de 1 ien em alguns estados. 1 ien, 1 ien só. Tá? Então já deu para você sacar que tem muita coisa que vem por aí, né? Para atingir a média nacional de 1.000 ienes por hora o mais rápido possível, gostaria de solicitar aos membros do painel que discutissem minuciosamente o assunto, levando em consideração o custo de vida e os níveis salariais atuais, e os empregadores, no caso, a capacidade de pagar os salários, disse o ministro do Trabalho, Shigeyuki Goto, ao painel consultivo. À luz do aumento da inflação, é provável que o painel proponha pelo menos o mesmo nível de aumento do ano fiscal de 2021, que durou até março, dizem alguns especialistas. Mas os dados que os aumentos acentuados nos últimos anos sobrecarregaram as empresas, principalmente as pequenas e médias, um aumento salarial acentuado pode prejudicar ainda mais essas empresas em dificuldade. Com a situação, com a melhora da pandemia, em comparação do ano passado, os preços estão subindo, por causa da guerra. Tá? E acho que a discussão prosseguirá com a premissa de um aumento de 3% é a linha base, e será possível adicionar mais a isso, disse Hisashi Yamada, economista sênior do Japan Research Institute.
Mas isso tem sido difícil para as empresas de alguns setores adicionar custos maiores aos preços. Enquanto isso, muitas empresas tiveram que assumir dívidas devido à pandemia. Porque tiveram que tirar empréstimos, tá? Antes do governo soltar esse dinheiro para ajudar as empresas, não tinha ajuda do governo, então as empresas tiveram que recorrer a empréstimos. Então nisso já viu que muitas empresas estão com a corda no pescoço ali. No ano fiscal passado, no caso do ano passado, o Japão recuperou o impulso em direção ao aumento do salário mínimo, pois o painel propôs um aumento de 3,1%, ou 28 ienes por hora, um acréscimo de 28 ienes por hora, tornando a média nacional de 930 ienes por hora. O país registrou um aumento de cerca de 3% por 4 anos consecutivos até o ano fiscal de 2020, quando foi efetivamente mantido em espera por causa das consequências econômicas da pandemia. Embora os consumidores tenham sido impactados pela inflação crescente, o índice de preços ao consumidor do Japão tendo saltado pelo 9º mês consecutivo até maio em relação a ano, as empresas também estão sofrendo com os custos de importação disparados na decorrência da disparada de preços das commodities e da rápida queda do valor do iene em relação ao dólar americano. Então o que isso quer dizer? Que as empresas estão pagando mais e estão recebendo menos. É aquela velha história. O iene está desvalorizado, então eu tenho que gastar muito mais e recebo muito menos produtos. E nisso o que acontece? Já dá, para você ter ideia que a parte de produção e lucratividade das empresas estão caindo mês a mês por causa do iene. Teve um dia que o iene beirou o 137. Ele chegou a 136,96. Tá? Faltou assim, merrequia para chegar a 37. Então você vê que o iene está desvalorizado demais. Tá? E nisso gera fardos para as empresas. Por outro lado, pro lado do turismo, começa a dar uma melhorada. Tá? As pessoas começam a querer vir para cá. Só que por outro lado, as empresas que fazem a comida para os turistas, que não sei o que, vão ter um fardo muito maior. Vai ganhar por um lado? Sim, só que vai começar a perder muito mais pelo outro. E aí, a balança equilibra? Não equilibra. Tá? De acordo com uma pesquisa realizada em fevereiro pela Câmara dos Comércios e Indústria do Japão, que tem a sigla JCCI, um importante órgão do lobby para pequenas e médias empresas, as empresas entendem que o aumento do salário mínimo é importante para os trabalhadores, mas muitos parecem estar preocupados com as consequências financeiras. Consequências para sua firma. Se aumentar muito o salário, vai trazer consequências para a firma. A partir daqui, dá uma prestada de atenção um pouco mais, que vai começar a aparecer certos dados, tá? E esses certos dados é o que vai começar a refletir aquilo que eu falei no início do vídeo, que vai dar uma desaceleração nas contratações no Japão. Por isso que eu já havia falado. Se você pretende trocar de emprego, melhor vir. Não é melhor vir, é melhor trocar. Se você pretende vir do Brasil para cá, melhor acelerar o passo, tá? Porque se der uma desaceleração na contratação de pessoas aqui no Japão, já sabe que você vai ter que disputar vagas com vietnamitas que ganham mais, que tem o salário por hora mais barato, vietnamitas, filipinos e etc. Tá? Então a concorrência vai ser meio que desleal. Então pode ser que dê uma desaquecida nas agências do Brasil mandando para o Japão. Tá? Então se você pretende vir para o Japão do Brasil a trabalho, tenta dar uma acelerada nisso, porque senão pode ser que fique ruim. Tá? Na pesquisa, 41,7% das empresas disseram que o salário mínimo deve ser reajustado esse ano, ante 28,1% no ano passado. Mas 65,4% disseram que o nível atual do salário mínimo é um fardo pesado. Você vê que já estão falando que o aumento já vai ser um fardo. É um fardo pesado ou vai ser um pouco pesado para seus negócios.
Nos últimos 6 anos, o Japão estava focado em aumentar o salário mínimo para impulsionar o crescimento salarial e, no processo, estimular o consumo, já que o governo do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe estabeleceu uma meta para aumentar o produto interno bruto nominal do país para 600 trilhões até o ano fiscal de 2020. Várias empresas, aparentemente, têm lutado para acompanhar o aumento nos últimos anos. A pesquisa da JCCI, no caso a JCCI, mostrou que 40,3% aumentaram o salário mínimo para igualar o aumento recorde do ano fiscal passado. Tá? Você vê que não foram muitas empresas, apenas 40%. Questionado sobre o que fariam para compensar o aumento dos custos se o painel do governo propusesse um aumento de 30 ienes, ou no caso de 3,2% este ano, 45,9% das 2.118 empresas responderam que reduziriam outros custos, incluindo despesas com capital. Despesas com capital, são despesas com pessoas. Tá? Despesa com pessoas que quer contratações. Tá certo? Eles foram autorizados a escolher várias respostas. É preocupante que muitas empresas tenham respondido que podem reduzir gastos com capital, que quer novas contratações. Ou dependendo, pode ser que até que haja demissões, tá? Porque esses investimentos são essenciais para melhorar a produtividade, o que ajudará a aumentar os lucros das empresas e os salários dos funcionários de maneira sustentável, disse Yamada. Só que o custo de capital não é só pessoas, tá? Existem uma série de outros custos dentro das empresas que são, de uma forma geral, custos de capital. Só que pessoas são um dos maiores custos que a empresa tem. Tá? Então, dependendo da forma que acontecer, vai haver menos contratações. Tá? E nisso, dependendo das empresas, pode ser que gere até demissões por causa disso. Embora o aumento de salário mínimo seja crítico devido aos aumentos de preços nos últimos meses, o governo precisa trabalhar cuidadosamente com os lados trabalhistas e administrativos, disse ele. No ano passado, 2 lados não conseguiram superar suas diferenças, com 2 membros de um subcomitê do painel do Ministério do Trabalho que representava as empresas que se opunham a um aumento recorde proposto. Foi a primeira vez que o subcomitê não conseguiu chegar a um acordo unânime. São as empresas que pagam os salários. Portanto, se não tiverem convencidas, algumas empresas podem não cumprir a lei e no pior cenário. Tá? Então você vê que já tem empresas que, dependendo, não vão aumentar o salário, disse Yamada. Os empregadores que não cumprirem podem ser multados em até 500 mil ienes. É aquela velha história. Se você levar em conta o salário de um ano inteiro e uma multa de 500 mil ienes só, o que compensa mais? Né? Enquanto o salário mínimo por hora em todo o país é de 930 ienes, o mais alto é de 1.041 em Tóquio e o mais baixo é de 820 na província de Kochi e Okinawa. Então você vê que uma média é 930, mas em Okinawa e Kochi ele paga 820 por hora, salário mínimo, e em Tóquio 1.041. Por que você acha que tem muito mais pessoas em Tóquio do que em outros locais? Por causa do salário mínimo que é alto. Não é porque, entre aspas, é a capital do Japão, tá? Porque o salário mínimo é alto, tá? Então já quebra aqui esse paradigma aqui. É a capital do Japão, então vamos todo mundo para lá. Não, questão de salário mínimo. O governo pretende aumentar a média nacional para 1.000 ienes, o mais rápido possível. Mas, japonês, se as empresas, no caso os hakens, que não pagam salário mínimo para as pessoas, como é que isso vai afetar as contratações de pessoas que estão no Brasil para cá? Fácil resposta para isso, tá? Porque tem muitas empresas que elas têm patos, elas têm arubaitos para complementar aquele pessoal para poder fazer de forma mais barata.
por causa dos encargos que as empresas têm em relação aos funcionários efetivos dela. Por isso que tem os hackings também para complementar. Só que a partir da hora que começa a aumentar esse fardo, tem as partes, como é que fala, de impostos. E nisso o que vai acontecer? Entre um hacking, por exemplo, que está pagando 1.000 e lá vai bordoada, e um pato que ganha o salário mínimo, quem que as empresas vão querer manter? Tá? Sendo que o preço daquele pato, daquele arubaito, daquele part-time, se subir o preço por hora, vai diminuir, dependendo, a lucratividade das empresas em relação a essas pessoas. Então o que vai ter que acontecer? Vai ter que cortar de algum local. E para os hackings, eles ganham muito mais que em relação a essas pessoas, tá? As empreiteiras. Então o que vai acontecer? Dependendo da empresa, ela vai deixar de pegar hacking para pegar mais dessas pessoas aqui. Vocês entenderam a coisa? Então, muita coisa aí tem que tomar cuidado nesse ponto, tá? Que as pessoas não conseguem enxergar essa visão. Enquanto você vê que mantém o salário mínimo, vai em locais de 820, pô, tá baratinho. Então, se eu pegar um hacking ali, não vai me onerar tanto. Mas se subir a média salarial para 1.000 ienes, sendo que, só para vocês terem ideia, minha esposa ganha 1.050. Então, entre uma média salarial de um pato arubaito a 1.000 ienes e um hacking a ganhar na 1.050, quem que eles vão querer manter? Então já deu para você sacar, tá? E Amada acrescentou que o processo atual de decidir os aumentos com base provincial não parece estar funcionando de forma eficaz, porque as situações das empresas variam significativamente dependendo do setor. Sim, você vê que o setor do turismo está muito afetado. Tá? Não vou falar o automobilístico porque não é muito nessa parte das commodities. Foi mais por causa do problema do coronavírus na China. Tá? Que deu aquele problema todo das empresas pararem, etc. Se não tivesse dado aquele problema do coronavírus lá em Xangai, estava bonito. As empresas estariam trabalhando, as pessoas não estariam parando, né? Mas houve aquele problema. Então não é tanto o problema das commodities em si. Tanto que você vê que a China está comprando certos commodities da Rússia a preços mais baixos para poder ajudar a Rússia na parte de financiamento da guerra dela lá. Só que nisso, a China comprando os commodities mais baratos, o que acontece? As empresas vão produzir as peças e outros produtos mais barato que em relação ao resto do mundo. E nisso o que vai acontecer? Menos competitividade, porque a China vai atrair os olhos das compras para ela. Tá? Então já deu para você sacar que foi meio que jogada de mestre da China nesse ponto, de não ficar contra a Rússia e agora comprar os commodities da Rússia a preços mais baratos que em relação ao resto do mundo. Pô, jogada. Pô, os caras foram inteligentes. É a mesma coisa a Índia também. A Índia está fazendo a mesma coisa. Por mais que se fala, a Índia está brigada com a China. Lê do engano. Tá? Porque a China, por mais que a Índia esteja boicotando alguns produtos chineses, eles estão usando muitos, como é que se fala, produtos chineses também. Só para vocês terem ideia. A Índia, ela fez compra de petróleo usando o yuan. O que é? A moeda chinesa. Não usou as rúpias, que é a moeda indiana. Então, se ela fez pagamento usando moeda chinesa, o que isso vai acontecer? Vai impulsionar a moeda chinesa. Então, aquela velha história, a Índia está brigada com a China. Isso é só de fachada. Então, você vê que tem muita coisa por trás que as pessoas não veem, tá? Se não acompanharem vários tipos de notícias, de informações. Então tem muita coisa que vai ser complicada daqui para frente? Vai. Tá? Embora uma discussão sobre os aumentos de salários mínimos também deve ocorrer em nível industrial, também é importante que o governo forneça apoio às empresas que lutam para acompanhar os aumentos. Isso que o governo não vai fazer. Tá? Isso é fato. Como os aumentos de salário mínimo impactaram mais nas empresas,
Acho que precisa haver uma abordagem mais cuidadosa, disse Yamada. Mas se as empresas estiverem esperando a ajuda do governo para poder manter o salário das pessoas ali, isso não vai ter, isso é fato, tá? Porque o governo mal está dando conta com as contas dele. Tá? Então você vê que essa parte que as pessoas pegam dinheiro do governo para sobreviver por causa do coronavírus são empréstimos, tá? Teve algumas pessoas que precisaram devolver, algumas não. Como eu já havia alertado também no começo, quando começou a sair os empréstimos. Só que cada caso é um caso, tá? Então tem que haver, né, essa cautela, tá? Mas já fiquem atentos aí, que pode ser que haja uma desaceleração na parte empregatícia do Japão, tá? Daqui para frente, de acordo com esses dados. Se você está no Brasil, pretende vir trabalhar no Japão, sugiro que dê uma corridinha, tá? Porque pode ser que dê uma desacelerada nas ofertas de emprego, aí nisso vai se restringir ainda mais as ofertas de emprego no Brasil para vir para o Japão, tá? E se você está aqui no Japão, pode ser que com isso dê uma desacelerada no número de empregos também, por causa do que? Tem os trabalhadores vietnamitas que ganham menos por hora, e nisso vai se tornar mais atraentes para as empresas terem essas pessoas do que as empreiteiras pagando muito mais caro em relação para brasileiros. Tá? Então, veem o que vocês estão querendo planejar, tá? Mas não demorem muito não, tá? Porque depois que vier o aumento de salário mínimo, pode ser que acorde e comece a arrebentar, tá? Então, já vai tomando sua decisão aí. O vídeo ficou comprido, ficou, infelizmente, tá? Até porque tinha bastante informação na matéria. Mas se o Japão começar a passar por desaceleração, talvez uma futura recessão venha, tá? Aí nisso piore ainda mais, porque aumento de preços, menos parte empregatícia, menos empregos, tá? E menos circulação de produtos, porque as pessoas estão ficando sem emprego, sem grana. O que vai acontecer? Uma futura recessão, tá? Tanto que já tem até economistas falando que isso pode ser que aconteça no Japão. Então, tome cuidado, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!